Então, boa noite, boa tarde. É que ontem nós saímos tarde aqui da Câmara, mas boa tarde. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Educação e Cultura dessa quarta sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A ideia dessa primeira reunião, além da pauta que nós já publicamos, está ciente no Diário Oficial, também a ideia da primeira reunião, a aprovação do calendário da comissão desse ano. Nós não temos quórum hoje, eu quero só já deixar registrado, né, a proposta das reuniões ordinárias acontecerem, como a gente fez durante esses 3 anos, na primeira semana de cada mês, e nesse ano especificamente a gente fez nos 3 anos a proposta de calendário com 2 reuniões ordinárias, a segunda reunião do mês sempre destinada para algum debate, né, dos temas da educação e da cultura, os temas da comissão. A opção que nós vamos fazer na proposta de calendário é marcar as reuniões ordinárias na primeira semana e a segunda reunião, que seria para debater alguns temas, deixar em aberto, pactuar também com os demais membros da comissão, mas elas devem acontecer principalmente sobre alguns temas importantes que nós vamos nos debruçar esse ano, como, por exemplo, o Plano Distrital de Educação. Nós já temos acompanhado, junto com a comissão composta pelo Poder Executivo, pela Câmara Legislativa, por diversos movimentos da sociedade civil, que já está instituído o fórum que acompanha não só a execução e o monitoramento do atual Plano Distrital de Educação, mas que já também definiu, já tirou o calendário de debate e discussão da atualização do novo Plano Distrital de Educação. Nós temos uma previsão do novo Plano Nacional de Educação ser votado ainda no primeiro semestre no Congresso Nacional e, obviamente, nesse debate, junto com a Comissão de Educação do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, a gente acompanhar para também trazer esse debate aqui. A gente deve ocupar, né, uma boa parte dessas sessões aqui da comissão também para a gente se debruçar, conversar com a sociedade civil nessa mobilização para o projeto de lei que deve chegar a essa casa, a gente já ter maturado a mobilização e a opinião do conjunto da comunidade escolar, mas também da sociedade civil que tem interesse no tema do debate educacional. Acho que essa é a primeira questão, que é importante. A segunda, do ponto de vista do calendário da cultura, dando também sequência aos debates que essa comissão já fez nos últimos 3 anos. A gente acabou de sair, né, do Carnaval, então já estamos em diálogo com o movimento cultural para pensar o que nós fizemos nos últimos 3 anos, um seminário ou uma atividade, uma reunião pública ou uma reunião extraordinária dessa comissão para fazer não só a avaliação de mais um, né, Carnaval, mas também da mobilização, da organização do setor cultural, do setor produtivo, da economia criativa dessa cidade, não só de balanço, mas também de apontar perspectivas para que não só essa festa, né, essa atividade, esse patrimônio cultural do povo brasileiro também, e como ele tem retorno, né, para a própria economia, para a dinâmica da organização da sociedade, mas os demais eventos, calendários, a lei orgânica da cultura, a gente fez muito esse debate no ano passado, da necessidade da sua regulamentação, do ponto de vista do financiamento, do debate, né, do orçamento, também vai ser um tema importante. Nós temos já acompanhado, nós terminamos ano passado, né, fazendo esse debate do orçamento, com preocupação, inclusive, sobre o orçamento da educação e da cultura. Continuaremos esse ano também a fazer. E aí, eu já deixo aqui dito, né, que a convocação de uma próxima reunião extraordinária para a gente tentar cumprir o calendário de março, para a próxima quarta-feira, então, dia 11, às 14 horas, na sala de comissões aqui. A gente deve publicar a pauta ainda essa semana, atualizar e tentar aprovar, então, esse calendário de reuniões da nossa comissão. E antes de encerrar, só nos comunicados, alguns apontamentos que essa comissão já tem se debruçado nesse início de trabalho legislativo no mês de fevereiro, mas também de demandas do mês de janeiro. Nós já questionamos uma informação, uma declaração pública da secretária de Educação que não nos parece correta. Essa semana, na imprensa, a secretária chegou a dizer que existe hoje no DF 3.000 vagas ociosas em creche. Não é esse o dado que nós temos das famílias que essa comissão atende
todos os dias, né? Por demandas de creche, pessoas que não conseguem matricular seus filhos nas creches. Então, só para deixar aqui também publicamente, nós já cobramos explicações e estamos encaminhando várias dessas demandas que as famílias que nos assistem por hora estão tendo dificuldades de matricular seus filhos, suas filhas em creches públicas. Com a declaração pública da secretária de que tem 3.000 vagas ociosas nas creches. Então, todo mundo que está procurando vaga deve ter uma resposta positiva. Não é isso que está acontecendo. A gente já acionou a Secretaria de Educação para tentar entender e, se necessário, também os próprios órgãos de controle. Também para dar mais um informe e uma prestação de contas aqui dos trabalhos iniciais da comissão sobre a questão das nomeações, principalmente na Secretaria de Educação. Nós estamos com um concurso da carreira magistério, de professores e orientadores educacionais, com uma nomeação que teve no início do ano, e uma perspectiva da publicação das nomeações tornadas sem efeito, né, do concurso magistério, em torno de 800 nomeações tornadas sem efeito, do conjunto do bolo dos 3.000 nomeados. É muito importante publicar isso o mais rápido possível, né, o prazo até para... o prazo legal que estava no concurso do edital do dia 28, para dar tempo para que eles tomarem posse. Obviamente tem um tempo agora da Secretaria sistematizar o conjunto das informações para poder publicar no Diário Oficial as nomeações sem efeito e fazer uma nova chamada dessas quase 800 nomeações, mas avançar também ainda mais, né, os dados levantados no início desse ano de mais de 11.000 professores contratos temporários na rede pública de ensino que já entraram em sala de aula, com algumas escolas sem professores e outras carreiras na Secretaria de Educação. Orientadores educacionais que não foram chamados, contemplados nessa nomeação de 3.000, e da carreira PPGE, principalmente da carreira de monitores. E a gente também recebeu uma série dessas denúncias, já oficiamos, alguns casos já está sendo resolvido, de escolas que têm negado atendimento por falta de profissionais, obviamente, não é o motivo da escola, mas por falta de estrutura e de profissionais de atendimento de crianças autistas, de estudantes autistas, por não ter a presença desses profissionais na escola. Então, não só a escola não consegue prestar o serviço adequadamente, bem como também as próprias famílias e as crianças, estudantes, adolescentes, tendo seu direito à educação negado. Então, são algumas das questões que nós já estamos atuando nesse início de ano. E informar duas datas também importantes para essa comissão. Já estão abertas as inscrições da 4ª edição do Prêmio Paulo Freire de Educação da Câmara Legislativa. As inscrições vão até o dia 4 de maio. Então, no site da Câmara, lá na aba da Comissão de Educação e Cultura, tem o link. É possível fazer a inscrição de maneira online, preencher um formulário, já vale a inscrição, já está lá todo o cronograma, o calendário da 4ª edição do Prêmio Paulo Freire. Tem sido sempre importantes momentos de celebração, de mobilização de vários projetos, não só da rede pública de educação básica, mas também do ensino superior, de projetos de educação popular, do setor privado também. Então, acho que a ideia é continuar ampliando esse espaço de mobilização e de celebração, né, do que a gente tem realizado na educação no Distrito Federal. E uma outra data importante que dialoga com a temática da comissão, a gente já deixa aqui também como informe, no dia 27 de março, faremos a sessão solene em homenagem ao aniversário de 47 anos do aniversário do Sindicato dos Professores, o SIMPRO-DF. E, por último, o último informe também no sentido de prestação de contas das ações dessa comissão. Nós, na semana passada, inclusive divulgamos isso no próprio plenário, e aqui faço nessa primeira reunião extraordinária da comissão esse informe e já alguns desdobramentos, uma denúncia que chegou até nós de casos de violência, novamente, no SED 1 do Itapuã, uma escola militarizada, nesse caso com vídeos, relatos de estudantes de que estavam sendo obrigados como castigo, né, a fazerem flexões ou ficar ajoelhados por conta de
estarem vestidos com um casaco, de acordo com os policiais militares na escola, não adequados na cor, o que obviamente viola, né, a legislação do direito à educação, viola as próprias diretrizes da Secretaria de Educação, que tem se posicionado e se posicionou já após a nossa denúncia de que nenhum estudante pode ficar sem assistir a aula ou sem entrar nas escolas por conta do uniforme escolar. Obviamente, o uniforme escolar é muito importante. Agora tem a implementação do cartão uniforme escolar, que inclusive tem gerado nesse início da implementação alguns problemas, dificuldades. Quem nos acompanha, quem está nos assistindo, sabe, nas cidades, em várias malharias, está esgotado os uniformes. As famílias não estão conseguindo comprar, não conseguiram ainda comprar todo o uniforme, principalmente o agasalho. Então, não pode ter nenhum tipo de punição e usar flexão ou qualquer exercício físico como forma de punição e castigo não só é razoável e condenável na Secretaria de Educação, dentro de qualquer entidade escolar, como também o é pelo próprio Exército Brasileiro. Tem já diretrizes do Exército Brasileiro, das forças militares brasileiras, tem declarações públicas de generais brasileiros já dizendo que correr, flexão ou pagar qualquer punição com exercício físico não são doutrinas ou respostas adequadas para uma força, como no caso do Exército Brasileiro, moderna, nas palavras do próprio Exército Brasileiro. Já é condenável esse tipo de prática dentro dos quartéis. Na escola é inaceitável. Então, os policiais militares que a gente já tem informação já foram afastados, né, da escola, e nós continuamos cobrando a abertura da investigação, a abertura da apuração, para que isso também não se repita, né, em nenhuma escola da nossa rede. E que esses policiais afastados possam ter ou treinamento adequado, passar por um processo de formação adequada para estarem nas escolas. Nossa posição é posição enquanto hoje deputado distrital, já tenho feito ela publicamente, dos abusos que têm acontecido nas escolas militarizadas. Mas, nesse caso, especificamente, é uma violência flagrante, é um desrespeito flagrante, objetivo, material dos princípios, das diretrizes que ordenam, né, a Secretaria, a rede de educação pública da nossa cidade. Não pode acontecer, não pode repetir. Nós vamos acompanhar, então, também para deixar aqui como uma prestação de contas e um informe dos trabalhos desse início de ano da Comissão de Educação e Cultura. Como nós não temos, né, mais quórum, né, para entrar no terceiro item da pauta, que é nas matérias para discussão e votação, e também na aprovação do calendário de reuniões ordinárias, já feito, né, esse registro aqui da proposta de calendário. Então, em abril, começando com as reuniões ordinárias, a ideia é que a primeira reunião aconteça no dia 8 de abril, e assim sucessivamente nos meses que seguem, sempre na primeira semana, onde couber a quarta-feira. E já convocada, a gente vai publicar também no Diário Oficial, mas já fica aqui registrado a convocação da próxima reunião extraordinária, a segunda reunião extraordinária dessa comissão, no dia 11 de março, quarta-feira, às 14 horas, aqui na sala de comissão. Não sei se nessa, mas na que tiver disponível, e a transmissão no canal da Câmara Distrital. Então, eu deixo claro, encerrada a nossa primeira reunião extraordinária, às 14 horas e 31 minutos.